Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Já em Nova Jersey, para a disputa do Mundial de Clubes, Abel Ferreira abriu sua entrevista coletiva neste sábado com entusiasmo. Na véspera da estreia diante do Porto, marcada para domingo, o técnico do Palmeiras demonstrou empolgação com o desafio e destacou o orgulho de representar o clube em um torneio de tamanha importância. A nossa vontade de estar aqui era tanta que, se fosse preciso vir a pé ou nadando, nós viríamos. Essa é uma oportunidade única, que queremos aproveitar com unhas e dentes. Quero meus jogadores com a mente leve, o corpo solto e o coração quente, afirmou o treinador. Abel valorizou o peso da competição, que reúne os principais times do planeta. Isso não é qualquer torneio, é um campeonato do mundo com os 32 melhores. O Palmeiras está aqui porque venceu títulos, especialmente a Libertadores, que é como a Champions League para os clubes da América do Sul. Viemos com ambição e muita vontade de competir com os melhores dos melhores, completou. Durante a coletiva, Abel também foi questionado sobre a importância do Palmeiras em sua carreira. Sem hesitar, o português classificou o clube como o mais especial de sua trajetória, em razão da estrutura oferecida e da relação construída com todos os setores do clube. Sim, é o clube mais especial. Foi o primeiro grande time que me deu a chance de mostrar tudo o que aprendi como treinador. Quando cruzei o Atlântico, conhecia o Palmeiras, mas não a sua estrutura. E posso dizer, só existem bons treinadores quando há uma boa estrutura, bons jogadores e boa liderança, destacou. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Brasileiro. Hoje a comunidade está bem unida. Nós temos do lado direito muitos portugueses e no esquerdo também muitos brasileiros. Do churrasco ao bacalhau você encontra aqui. Culinária luso-brasileira em inglês. Um quarteirão verde-amarelo com direito a mapa e Copa do Mundo. Uma área portuguesa, com certeza, onde já se encontram camisas dos dois clubes. E claro que futebol é assunto comum por aqui, ainda mais num clima de Brasil e Portugal, mesmo com o time europeu num momento de incerteza. Porto não está na melhor fase, não está, é verdade. Classificado por meio do ranking da UEFA, o Porto ficou em terceiro no último campeonato português, longe da briga pelo título. O técnico argentino, Martín Anselmi, chegou em janeiro e tem a chance de mostrar um novo time nessa Copa do Mundo de Clubes. Sabemos que o Palmeiras tem um grande treinador que já conquistou muitos títulos. E nessa fase de grupos, toda partida é muito importante. Não há margem para erro. A maior esperança da torcida? O meio-atacante Rodrigo Mora, de 18 anos, só alguns dias mais novo que Estevão. E cuidado, que é rápido, ele é muito rápido. E chuta com os dois pés. Os jogadores do Palmeiras só viram o estádio de Nova Jersey neste sábado e nem puderam conhecer assim porque não puderam pisar no gramado. Na hora da entrevista, o anfitrião deu preferência aos seus conterrâneos. Importas-te que eu dê prioridade aos portugueses primeiro só por questão de cortesia? Pode ser. Depois sim, bem leve, sorridente, projetou a estreia contra o Porto. Sabendo que do outro lado está uma equipa que tem um histórico internacional absurdo, e nós somos parecidos, porque a nossa equipa também é uma equipa extremamente competitiva que luta do primeiro até o último segundo. O Porto será sempre o Porto, uma grande equipa, muito bem treinada, com bons jogadores individual e coletivamente. Sabemos também o que o Porto representa, né? Dentro do campo é 11 contra 11. Quem fizer as coisas melhor vai conseguir o resultado que quer. A pressão não é uma coisa ruim, a pressão é um privilégio da gente poder estar aqui disputando um campeonato desse contra grandes equipes. Se a gente quer ser o melhor, a gente tem que ganhar dos melhores e aqui estão os melhores times. Um duelo em bom português, no estádio e no estado de New Jersey, um lugar dos Estados Unidos que de alguma forma fica na esquina entre Portugal e o Cristo Redentor. Palmeiras pegou um grupinho bom, hein? Compensação Botafogo, que tá no grupo B, um grupo complicadíssimo, com o Atlético de Madrid, PSG e o Seattle Sounders. Então, ó, fique atento, que será o adversário da estreia e o jogo é hoje, às 11 da noite, lá em Seattle. Mas, durante a semana, o time concentrou na Califórnia.
uma semana de trabalho, ele consegue apresentar um melhor futebol. Veremos se isso vai acontecer amanhã contra o Porto. Mas é o Abel feliz também, porque ele chega nessa competição para jogar com um time que ele conhece muito bem, que é o Porto. Ele conhece muitas pessoas que ali estão e é claro que ele também vai fazer dessa competição a sua vitrine, como bem lembrou a Mari. Mas ele critica também o gramado, né? Ele já chega falando, olha, o gramado aqui já não está muito bom, vimos algumas imagens de perto, não é o melhor gramado do mundo. Há uma semana, né? São os quadradinhos as assim, placas, né? As placas. De grama. E isso é uma questão, sim. Ele está certo de falar, ele tem que pontuar. Isso já foi uma questão, né, em outras oportunidades, inclusive lá nos Estados Unidos mesmo. Então, ele pontua porque, assim, alguns podem pensar, né, já tem uma muleta ali, né, caso as coisas não aconteçam, enfim. Não, mas é fato, a preocupação ela não é só pelo jogo. A preocupação é também pela saúde dos atletas, né? Mas, enfim, é o que tem. As coisas acontecem dessa forma e talvez seja uma adversidade que ele precise passar por cima, mas como grupo, como elenco, o discurso está muito bem alinhado, né? Porque o Veiga vem falando sobre desfrutar e sobre também causar problemas aos adversários. Do ponto de vista do grupo ali, quando você tem o sorteio, o Palmeiras também é um time que, óbvio que os europeus, como o Marra bem lembrou, né? Eles olham para essa competição, eles já não queriam essa competição, fizeram de tudo para não acontecer, para preservar, né, o momento ali de relaxar deles, porque é fim de temporada, então é o descanso deles que foi agora negociado pela competição. Mas o Palmeiras é sim uma equipe ali que os adversários olham e falam, se der para evitar, joga ali, né, para outro grupo, vamos tentar. E o Veiga traz isso no discurso e o Abel também sabe muito bem como usar isso a seu favor. Essa tranquilidade do Abel é a tranquilidade de quem sabe exatamente onde está pisando. Verdade. Né? Ele tem o time na mão, ele tem o trabalho na mão, ele já passou por outras experiências de mundiais diferentes. Ali no Afogadilho, embarcou, perdeu para o Tigres antes. Ele analisou os adversários também direitinho, então ele sabe quem vem pela frente. Sempre. Isso pode ser qualquer campeonato, você pode contar que ele analisa. Mas agora com o tempo. Tem tudo na mão. Agora com o tempo. Então ele está muito ciente, como diria Fernando Diniz, o resultado não dá para controlar, mas dá para controlar todo o resto. E esse trabalho, ele tem o controle. E os palmeirenses hoje na Times Square fizeram festa. Foi uma invasão bem bonita. Ele falou também da torcida, né, nessa coletiva, da importância da força da torcida, tal, aquelas coisas que ele preza muito. O Palmeiras está muito preparado. Pode não dar certo, mas que está preparado, não tenha dúvida. É verdade. Também tem esse sentimento de um Palmeiras muito preparado? E eu acho, inclusive, assim, tem uma coincidência incrível aí, que é o Abel, um técnico português, jogar contra um time português. Eu acho que talvez a Europa não valorize tanto o trabalho do Abel aqui, porque é distante, porque cada um, de novo, né? Assim, os caras estão vendo o campeonato deles, estão vendo ali... O europeu tirando Portugal, né? Porque Portugal, assim, você olha para os principais times de Portugal, são times que olham para o Abel com respeito e que buscam... Porque ele é de lá... Sim, olhavam para o Jorge Jesus, né? Um processo diferente. Eu acho que ele está louco para dar o recado de assim... Eu sou competente pra caramba, eu faço um time jogar de forma muito legal, disputaram aqui, vocês vão pesquisar? Disputaram aqui 6 rodadas da nossa Liga dos Campeões, que é a Libertadores, e nós ganhamos todos os pontos. Acho que o Abel deve estar louco para dar um recado mundial que ele precisa e merece ter. E o maior recado que ele pode dar não é nos microfones, é fazendo o time jogar em campo, né? E eu acho que o time dele é bem maduro, com muita variação, com muita possibilidade. Muitas alternativas. Eu acho que ele vai dar o recado. Falando em ansiedade da estreia e da maneira como o Abel vai colocar esse time, pensando no Estevão. O Estevão joga centralizado, ele vai mais para o lado direito. Como vocês imaginam que o Abel vai montar essa equipe? Eu acho que ele não tem problema, ele tem várias soluções. Acho que de cara ele poderia entrar com o Estevão aberto, para tentar... Esse jogo é muito importante, inclusive, para dar moral, né? Se você consegue um bom resultado contra o Porto, mostrando um bom futebol contra o Porto, um futebol que vá além daquela coisa que a gente se acostumou com os brasileiros desse tipo de competição, também porque era um tiro muito curto, né? Então era natural que você valorizasse 100% defensiva, praticamente, de um Corinthians contra o Chelsea, de um Inter contra o Barcelona, de um São Paulo contra o Liverpool. O importante era o resultado. Mas aqui é um campeonato de mais fôlego. Né? Eu acho que ele poderia se permitir, sim, na partida de amanhã,
Não sei se num primeiro momento, não sei se durante a partida, não sei se ele vai tentar ver qual é a do Porto também, né? Embora estude antes, é muito importante você ver qual é a do adversário ali durante o jogo. Mas eu entraria com o Estevão como minha principal arma de ataque, que é o que o Palmeiras tem feito em muitos dos jogos. Às vezes até criticado, mas o problema não é ter o Estevão como arma de ataque, é ter como única arma de ataque, que foi um problema aí ao longo do fim da temporada anterior e começo dessa temporada. Gosto muito do Estevão sem muita preocupação defensiva, porque eu acho que ele carrega o time ofensivamente. Eu gosto muito quando ele não está marcando um território, quando ele não está preso na beirada do campo. Eu acho ele ótimo, irresistível na beirada do campo. Mas é onde ele mais está e onde ele mais gosta. Mas acho que é super legal quando ele abre espaço, quando ele vem para o meio, quando ele coloca atacante na cara do gol, porque ele é um jogador, para mim, muito acima da média. Prefiro que ele tenha mais liberdade para jogar. E aí pode cair quem o Abel quiser, pelo lado. Pode o lateral jogar adiantado, pode Felipe Anderson, pode Vitor Roque, pode Maurício, pode... Mas prefiro, como... sabe aquele meme da pipoca? Comendo a pipoca? Sim. Prefiro ele com... Do Michael Jackson. Quando ele sai da beirada do campo e carrega a bola pelo meio, aí a pipoca. Porque ele é um jogador que pode fazer o inesperado. E eu acho que para o Porto ele pode ser uma grande surpresa. É claro que os caras estudaram, é claro que eles têm departamento de análise, sabendo disso. Mas o Estevão é um cara surpreendente. Ele tem essa qualidade de oferecer algo que o outro não está esperando. E ele sem posição mais fixa, eu acho que ele fica mais legal ainda. Eu curto ele pelo lado, pelo jeito você curte ele, inclusive pelo lado. Porque a gente experimentou pouco dele assim, né? E eu acho que do que a gente viu o Abel montando o Palmeiras, tentando o Estevão em outras faixas ali, né, desse ataque, passa muito pela ausência dele no segundo semestre. Sim, porque o time precisa sobreviver sem ele. Exatamente. E aí, quem vai ocupar essa faixa do campo? Quando ele movimenta o Felipe Anderson por ali, as coisas acontecem antes dele se machucar de novo. Então, eu acho que talvez de saída é um Estevão pela direita, mas sem aproveitar o que ele ofereceu nesse campeonato brasileiro que a gente teve até aqui, tendo essa liberdade para circular por ali. E é um Palmeiras que vai para cima do Porto de todo jeito? Então, você falou do Maurício, eu me lembrei. O Maurício conhece muito bem o Martin Anselmi. O Martin Anselmi foi campeão em cima do São Paulo na Sul-Americana. E ele era auxiliar técnico do Ángel Ramírez. Miguel Ángel Ramírez. Então, o Maurício, na época do Internacional, já teve esse contato com o Martin Anselmi. Mas, assim, muitos brasileiros tiveram esse contato com o Martin Anselmi, porque ele foi campeão da Sul-Americana em cima do São Paulo e também da Recopa Sul-Americana em cima do Flamengo, do Vitor Pereira. Mas ele mesmo... Vale desse último... Foi o Independente do Vale melhor. Mas ele mesmo tem pouco contato com o Porto, né? Assim, de tempo de uso. Ele chegou na metade, né, da temporada passada, estava no Cruz Azul do México e foi pro Porto. Uma temporada comprometida já. Quase, assim, uma loucura a gente pensar isso. Um brasileiro desafiar um europeu, entendendo a nossa distância, inclusive financeira, né, dos clubes brasileiros, dos clubes europeus e tal. Mas eu tenho, para mim, que pela característica da competição, pelo que o Abel viu hoje, pelo menos durante um tempo, o Palmeiras vai para dentro. Acho que o Palmeiras mesmo do Porto vai ser agressivo. É claro. Assim, do Inter Miami, do Al-Ahly, eu tenho certeza. Do Porto... Mas eu acho que tem que ser. Até que pode ser, sabe assim, Marcela, olha, não está rolando, gente. Dá uns passinhos para trás, vamos jogar mais um nosso futebolzinho aqui. Mas o Abel sabe fazer como ninguém. Mas eu acho que vai tentar. Se precisar, precisa ver em que altura do jogo vão ser feitas essas escolhas. Né? Sim. Como é que o jogo se apresenta? Já começa assim. O Mora não pode jogar, isso é certo. Você tem que diminuir o espaço dele. Eu iria com um pezinho atrás para ver qual é a do Porto. No começo, apesar de já ter escalado o Estevão já naquela função específica, mas não custa nada, né? Cautela e caldo de galinha, num campeonato em que você tem mais 2 jogos para decidir, ainda com o trunfo de hoje. Já tendo o empate da Tem que pensar nisso também, o Abel pensa nisso como ninguém. Né? Pode estar pensando agora, inclusive. Vitor Roque ou Flaco Lopes? Como é que vocês imaginam nesse primeiro jogo? Para mim, Vitor Roque Eu imagino um Vitor Roque. Para mim, sempre o Vitor Roque. Apesar do bom momento, a gente reconhece que o Flaco vive um bom momento,
Um dos melhores momentos dele, no tempo recente de Palmeiras. O Vitor Roque precisa dessa afirmação, né? E foi contratado para isso. E até do que ele traz, né? Pois é. De recentes experiências em futebol europeu, né? Assim, é claro que a maneira como ele vem para o mercado brasileiro, precisando, entre aspas, se reafirmar, porque ele sai daqui completamente afirmado, mas ainda assim eu acho que de saída, Vitor Roque. E sobre o que o professor falou, já tem um empate, mas eu acho que às vezes o empate, Marra, empolga mais, tipo assim, opa, tem empate ali, vamos pra cima com tudo, porque agora a gente chega e já chega na liderança do grupo. Eu penso assim. Eu não vejo um Palmeiras de especular. Eu não vejo o Palmeiras do Abel ser o time que especula antes de definir ali o jogo. Eu vejo ele já entrando com uma maneira ali de... É que é um adversário, é um adversário diferente dos adversários que o Palmeiras costuma pegar. Totalmente. Inclusive em termos de nível técnico, né? Que vale talvez aos melhores times brasileiros. Por exemplo, o PP reserva, né? Então, é preciso esse tipo de cautela. Eu tenho certeza que o Abel está pensando nisso. Ele tem uma estratégia, ele tem um plano para esse jogo. E eu acho que se ele conseguir efetuar esse plano nesse jogo, ele já está no mata-mata. A não ser que faça muita bobagem contra os outros adversários. Sim. Mas ele é o técnico que não deixa essa peteca cair. É isso. Vencer, mas tem muito isso. Primeiro você chega com ansiedade, aí quebrou a ansiedade do primeiro jogo. Se você ganha esses 3 pontos, olhando para o que aconteceu hoje na partida do Al Inter Miami, aí a empolgação está completa para chegar e para passar em primeiro do grupo. É porque as oitavas a gente já imagina também o que vai acontecer. Você me conhece bem, né, Marcela? Conheço, há alguns anos. Aí eu estou falando aqui, o Palmeiras atacar e tal. Aí na mesma hora eu me peguei assim, e se fosse o meu time? Eu ia falar, não, joga lá atrás. Joga lá atrás, se defendendo. Fazer projeção com o time dos outros é mais fácil. O meu time real. Então, real não é real. Não é. O Real Madrid? O Palmeiras oferece essas Deixa meu camisa 7 lá na frente, grandão e tal. Tá. Eu ficava meio... Porque também essa questão do primeiro ou segundo lugar do grupo vai cair, muito provavelmente, com o PSG ou Atlético de Madrid, ou até o Botafogo também. Se passar o Botafogo também é pedreira. Para os times brasileiros, esse Mundial ele é um outro cenário do que os outros, né? Porque o time brasileiro ele já chegava com a responsabilidade e a bagagem de não poder ser eliminado na semifinal, porque seria ali considerado um vexame. Esse era o frio da espinha, né? Na história como um vexame. E aí, contra o europeu, se chegou na final, tudo bem. Agora não, agora ele chega já sendo aquela questão de, não, mas os europeus... Então, se não passar, não tem problema. Eu acho que o Palmeiras ele consegue aproveitar disso. Tem isso, porque o Palmeiras ainda tem... Lógico, é uma semana de treinamento com o Abel Ferreira, sabendo e conhecendo demais o time, de um trabalho muito longevo. A despedida do Estevão. Com um grupo acessível, isso também conta, porque é aquela coisa, rapaz, a gente precisa que, de alguma forma, a gente vai ter que encontrar esse caminho para chegar nessas oitavas, né? Sim. E eu acho que isso empolga também o torcedor aí aos Estados Unidos, porque tem muito torcedor do Palmeiras acompanhando. Sim. Isso eu falei, que essa questão do país também está muito bonito ver os brasileiros fazendo... O Palmeiras tem aquela coisa do Mundial, do tem Mundial, não tem Mundial. O Palmeiras tem uma coisinha a mais nessa história toda, que a gente sabe que é muito difícil, um clube brasileiro, mas quanto mais o Palmeiras for avançando, já pensou se o Palmeiras ganha o tal do campeonato mundial? O torcedor palmeirense vai à loucura, esfrega na cara de todo mundo. É claro, óbvio, né? Tem um ranking aí, tem mil maneiras de você observar isso. Os clubes europeus são favoritos, são melhores, eles têm mostrado isso, tem tanto tempo que não tem um sul-americano que é campeão, tal, ok. Agora, é um campeonato que está começando, ele não tem cara ainda, é o primeiro. Pode ser... Tem brechas. Que, assim, não quero ir embora logo. Tipo, as competições europeias não foram adiadas. Elas não vão começar em outubro, porque os caras precisam tirar férias. Elas vão começar ali no meio de agosto, no início de agosto, como elas sempre começam. Então, pode ser que alguém, em algum momento, fale assim, gente, vamos tirar os olhos disso, tal, vamos ficar mais devagar. A gente não sabe ainda. E os brasileiros vão ter que aproveitar também. Mesmo involuntariamente, né, Mari e Marra? No sentido de um PSG, por exemplo, eu acho que um dos poucos aliados, a gente vai falar de Botafogo, mas acho que um dos poucos aliados com que o Botafogo pode ter uma esperança de contar é uma ressaca do PSG. Sim, barriga Algum cheia. tipo de ressaca, nessa linha que você falou. Eu tenho minhas dúvidas porque eu acho que esse time é aquele novo conquistador. Que
tá louco para sair conquistando tudo. Para ele. Mas pode ser que tem fome. Ele já tá fazendo história. Não é aquele PSG que a gente falava em outras temporadas que ele reinava dentro da França, né? Ele já passou disso, né? Ele já conquistou a Champions. E também tem uma situação nesse Mundial das novas aquisições, né? A gente tem o Real Madrid com um novo treinador, com novas peças chegando. Sim. A gente tem essa movimentação que pode dar muito certo, mas também pode não dar certo, no sentido de... Né, você tá ali mexendo na sua equipe enquanto a competição acontece. O Manchester City que mudou toda a sua comissão técnica. Exatamente. Toda não, né? Tem lá o Guardiola. E que vai trabalhar com um cara que era mais contra ele. Ele vai trabalhar com o Pep Linders, que era um cara que 10 anos ficou com o Klopp. Ele trabalhou com o Klopp, ele vai trabalhar com o Guardiola. Por favor, vamos marcar um bola da vez com ele, né? Sim, por favor. A gente tem que saber daqui a alguns anos como é que foi isso. Você dá um jeito? Marcar aqui, eu vou mas é uma mudança. Mudança de perspectiva, claro, né? Claro. Assim, outra coisa, método de trabalho. Claro. Outra coisa que me chama a atenção nesse Mundial também são aqueles que estão na contramão, aqueles que estão se despedindo. A gente fala muito dos brasileiros, né? Do Estevão, do Igor Jesus do Botafogo. Mas, por exemplo, o Mastantônio do River já é do Real Madrid. Então a gente tem muita gente na contramão da história, né? Vai ser interessante ver essas peças se mexendo conforme os dias forem passando. De Maria. Do Chelsea. E as também rodadas, né? Imagina se encontrar. De Maria no Benfica. Também. No final. Tem muita coisa legal. Tem muita coisa, tem muita história para contar, mas ainda é um Mundial que chamou esses grandes europeus pelo dinheiro, pela premiação, porque é muita grana, né? Principalmente os europeus têm muito dinheiro envolvido. Então veremos como é que os jogadores eles se envolvem nesse Mundial de Clubes. Mas eu acho assim, começou o campeonato. Um formato com grupos, depois o formato de oitavas, quartas. Acaba sendo... É um mês, é muito tempo, mas acaba sendo de poucos jogos. Eu acho que os jogadores, eles entram. Eles vestem, eles são jogadores de futebol profissionais, eles estão com isso na veia, eles sabem o que é competição, ninguém ali brinca, entra ali, em campo brincando. Eles já estão ali. Já está ali. Agora tem uma coisa, são brasileiros que estão em meio de temporada, então mais descansados, e europeus cansadérrimos, né? Já estão ali no finalzinho, metade já não consegue jogar porque está machucado, e os brasileiros ali num... Campeonato extremamente difícil, e naquela época chegamos em 3 finais, né? Ganhamos do Cruzeiro, perdemos pro Flamengo e pro Vasco, aquela virada. Acho que foi uma das derrotas mais doídas que eu já tive como palmeirense. Acho que foi aquela pro Vasco, aquele 4-3, apesar que o Márcio Rezende de Freitas ajudou bastante. Pregando um respeito total contra a gente, nada de soberba, sabe que vai ser um jogo duríssimo. Em Portugal é tratado dessa maneira também. Inclusive eu vi lá na TNT o pessoal fazendo o cara a cara, deu 6-5 pro Porto, e com o Abel Ferreira empatou, acabou ficando 6-6, é um jogo muito equilibrado mesmo. O time titular de amanhã, difícil saber porque o Abel tá testando algumas coisas nos treinamentos, mas se eu tivesse como falar aqui pra vocês, Júlio, quem que vai sair jogando segundo como o Palmeiras joga e segundo os treinamentos que estão rolando? Pra mim o time será o Everton no gol, Giai, Gustavo Gomes e Murilo, já fazendo aquele terceiro zagueiro. Felipe Anderson, Martínez, Aníbal Moreno e Piquerez. E na frente, Estevão, Vitor Roque e o Facundo Torres. Eu acho que será esse time da estreia do Palmeiras contra o Futebol Clube do Porto. Ah, Júlio, mas o Felipe Anderson não tava jogando bem. Eu não acho que ele vai entrar com o Mike, como tem alguns têm falado que ele vai entrar dobrando lateral. Eu não acredito, eu vou ficar muito surpreso se isso acontecer. Então, acho que será esse time, claro que pode haver algumas mudanças, o Abel pode pensar alguma outra coisa, surpreender, entrar com 3 zagueiros, de repente entrar com o Fux também. Só amanhã pra gente saber, e a expectativa como é que tá. Tá 1000, né? Deixa aqui nos comentários. 2 coisas que eu quero comentar com vocês. Eu tava vendo, inclusive, o Mauro César Pereira falar sobre isso, né? O Mauro César, quando quer falar algumas coisas sérias. Tem uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração nesse campeonato, que é o calor, né? Pra quem não sabe, na Europa não faz a metade do calor na época que está rolando o futebol. Tem momentos na Europa ali, tem períodos que são muito quentes, muito mesmo. Mas enquanto o futebol está rolando ali, na Alemanha, em Londres, na própria Espanha, não faz o calor que está fazendo agora nos Estados Unidos, 30, 32 graus. Então, por exemplo, Fluminense e Dortmund, esse jogo vai ser 1h da tarde. Assim, é sol, hein? Para um time alemão. Flamengo e Chelsea vai acontecer também, acho que 1 ou 2 horas da tarde. Claro que a qualidade técnica do Borussia é muito maior que a do Fluminense, a do Chelsea é melhor que a do Flamengo.
Isso a gente não discute, mas a condição climática interfere muito. Se não interferisse, os times que jogam contra Ceará e Fortaleza ganhariam todos os jogos no Castelão, e ganham todos os jogos, porque muitos times são superiores. Toda vez que o Flamengo, o Palmeiras, o Inter, o São Paulo, o Fluminense, quando jogam contra esses times, conseguem vencer sempre? Não, por quê? Tem a questão climática. Então, isso é um ponto, tá? Isso pode interferir, sim, em alguns duelos, dependendo do horário eles ocorrerem. Isso não é definitivo, mas é um fator. Lembrando que o físico dos times sul-americanos, eles estão numa situação melhor, porque estamos em meio de temporada. A Europa tá no fim da temporada, tem time aí que vai até mesclar time. Mas eu sei que tem alguns times que vão jogar essa Copa do Mundo de Clubes pra ganhar, com certeza. Pra ganhar acho que todo mundo joga, mas, por exemplo, times que vão entrar com tudo. Real Madrid, que é o Xabi Alonso, tá chegando agora, quer mostrar serviço. Atlético de Madrid, que gastou muito dinheiro na temporada, não ganhou nenhum título. Bayern de Munique já é um time forte por si só, mas já jogou melhor, mas ainda é um time muito forte. A Juventus é um time que, né, mais ou menos, é um time europeu tudo, mas não tá jogando essa bola toda. Inter de Milão vai ter desfalques, o Taremi não vai jogar a Copa do Mundo de Clubes, eu vi hoje. Lautaro Martinez parece estar lesionado. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês olha como é que funciona. Eu acho que vamos ter surpresas nessa Copa do Mundo de Clubes, tá? Puxei aqui a tabela da Copa do Mundo de 2022. Vamos ver os grupos aqui. Um grupo A era Holanda, Senegal, Equador e Catar. Passou quem? Holanda e Senegal. Não teve tanta surpresa aqui, tá? Grupo B, Inglaterra, Estados Unidos, Irã e País de Gales. Passou Inglaterra e Estados Unidos. Estados Unidos é a seleção bem meia boca. Grupo C, Argentina, Polônia, México, Arábia Saudita. Classificou Argentina e Polônia. Tá aí, ok? Grupo D, olha a surpresa. França, Austrália, Tunísia e Dinamarca. A Austrália claramente a seleção mais fraca. Classificou junto com a França. Com 6 pontos ganhos. Mesmo número de pontos da França. A Austrália. Pois é, a Dinamarca ficou em último. Que era cogitado para ficar em segundo, porque tinha um time europeu ali que de vez em quando embaça pros grandes. Grupo E, Japão, Espanha, Alemanha e Costa Rica. Quem que vocês acham que ficaram em primeiro nesse grupo aqui? O Japão? Parabéns para quem acertou. O Japão ficou em primeiro num grupo onde tinha Espanha, Alemanha e Costa Rica. É bizarro, e ainda a Alemanha acabou eliminada mais uma vez na primeira fase. Inclusive a Alemanha não passa de fase de Copa do Mundo desde que ganhou aqui no Brasil. Grupo F, Marrocos, Croácia, Bélgica e Canadá. Quem vocês acham que passou? Marrocos ficou fora? Não, né? Vocês lembram, né? Marrocos ficou em primeiro nesse grupo, com a Bélgica e com a Croácia. A Bélgica foi eliminada e Marrocos parou na semifinal, eliminando Espanha e eliminando Portugal. Grupo G, Brasil, Suíça, Camarões, Sérvia, Brasil e Suíça, até ok. Grupo H, outra surpresa. Portugal, Coreia do Sul, Uruguai e Gana. Quem classificou? Ah, foi Gana? Foi Uruguai? Não. Uruguai e Gana foram eliminados. Coreia do Sul classificou em segundo, Portugal em primeiro. Pra vocês verem como é que funciona. É um torneio onde os europeus são os melhores, condição técnica, melhores jogadores, tudo. Mas tem algumas coisas aí, jogo único, né? Um jogo dependendo de como você largar, você de repente empata um jogo. Lembrando que na fase final, quando os jogos empatarem, haverá prorrogação, não é pênalti direto. Muito obrigado, gente. Se fosse pênaltis direto, nossas chances cairiam 1.200%. Brincadeira que a gente nos pênaltis não vivemos boa fase. Mas essa é a Copa do Mundo de Clubes, meio da temporada, vamos ver o que vai acontecer. Meio do ano, os europeus contratando, o Real Madrid contratou 4 jogadores, o City também. Como é que esses times chegarão? Tem o Paris Saint-Germain que tá voando, jogando muita bola. Falta pra gente estrear, pra começar o Mundial falta 5 horas, um pouco menos de 5 horas, vai ter Al Ahly e Inter Miami, e pra nossa estreia falta aí 1 dia e 2 horas e 56 minutos e 10 segundos. Tô ansioso? Não, imagina, tô só contando o tempo aqui. Ah, lembrando. Neste sábado, Al Ahly e Inter Miami se enfrentaram pela abertura do Super Mundial de Clubes da FIFA. Em campo, os dois times do grupo do Palmeiras empataram por 0-0, bom resultado para o Verdão. Mesmo com o time egípcio tendo uma penalidade máxima para cobrar, o goleiro Ustari defendeu e manteve o placar zerado. Inclusive, algo que chamou atenção no jogo foi a dificuldade do time da Flórida de marcar. Como conta com uma série de veteranos no plantel, a transição defensiva feita pelos comandados de Javier Mascherano deixa a desejar. Aliás, ao ser questionado sobre o Palmeiras na coletiva pós-jogo, o ex-volante demonstrou irritação. O Palmeiras ainda está muito longe. Primeiro temos que pensar no Porto quando formos jogar com o Palmeiras, vamos ver o que acontece. Mas o principal é repetir o que fizemos de bom para ter uma boa performance hoje para continuar nesse nível, disse o argentino na coletiva.
Como o jogo contra o Inter Miami será o último do Alviverde na primeira fase, o duelo pode acontecer já com os cenários definidos. Até por isso, Mascherano também falou o que precisa evoluir mirando Porto e Palmeiras. Talvez tenha ficado desapontado porque no segundo tempo criamos chances para vencer o jogo, mas no primeiro tempo tivemos problemas na transição. Perdemos a bola muitas vezes, não conseguimos progredir no campo. No segundo tempo, corrigimos algumas coisas e melhoramos, finalizou. Para encerrar, depois de estrear hoje diante dos portugueses, os comandados de Abel Ferreira voltarão a campo nos próximos dias 19 e 23. Caso avance, deve voltar aos gramados entre os dias 28 e 29. E você, torcedor, o que achou da declaração de Mascherano? Deixe sua opinião nos comentários.